Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um quadro aqui do Caqui Literário. Hoje nós vamos ter uma história baseada em fatos reais sobre a imigração de uma família espanhola aqui para o Brasil. Mas eu vou deixar que a própria autora conte essa história para vocês. Maria Iglesias, muito obrigada pela sua participação e espero que todos gostem, já curtam, compartilhem e não se esqueçam, se inscreve aqui no canal. Beijo! Olá, meus amigos. Eu sou Maria Fernandes Iglesias, também conhecida como Maia Iglesias. Sou poeta, escritora, amante das poesias. E eu vim aqui hoje falar um pouquinho sobre a minha obra que eu lancei recentemente. Este livro leva o título de Adiós, minha Espanha querida. O título está em espanhol porque remete a uma canção que minha mãe cantava e que é realmente uma doce lembrança para mim. O livro está escrito em português e narra toda a história da trajetória deles, desde a saída da Espanha até sua adaptação aqui no nosso querido país. Pois bem, como surgiu a vontade e a necessidade de escrever sobre isso? Um dia, revirando uma caixa de fotos, encontrei na casa dos meus pais, qual não foi a minha surpresa quando eu achei a nota fiscal da compra da passagem de navio do meu pai. Eu olhei aquilo com tanta admiração que eu dizia: quem guardou esse documento por tanto tempo, acho que tem algum sentimento, uma vontade de ver isso eternizado, sei lá, alguma coisa a respeito. E aí foi amadurecendo a ideia de então escrevermos a respeito. Na realidade, antes da ideia de escrever, quando eu encontrei aquele documento, estava próximo dos meus pais completarem as bodas de ouro, 50 anos de casado. Então, eu fiz um compilado das fotos que encontrei naquela caixa, inclusive desse documento, e preparei um texto para apresentar no dia da celebração de 50 anos. A festa transcorreu lindamente, foi um sucesso, todo mundo gostou muito. E aí eu guardei aquele texto e aquelas fotos numa pasta, numa velha pasta. Aquelas pretas de plástico e tal. E aí sim foi surgindo a vontade de escrever a respeito. Tenho uma amiga que fez a edição desse livro, que é a Sheila Cuno, e ela dizia para mim: Maria, por que você não escreve a respeito da imigração de seus pais? E eu então contestava, eu dizia: mas eu gosto de escrever poesia. Quando eu começo a escrever alguma coisa, quando eu vejo já está rimando, já virou poesia, não sei se vai dar certo. Aí numa ocasião que nós estivemos juntas, eu então mostrei a tal pasta para ela. Ela leu os tópicos que eu havia feito para apresentação na festa. E ela disse: olha, se a gente conseguir desenvolver cada item desse, cada tópico desse, o livro está pronto. E aí aquilo me instigou realmente a querer escrever. Meus pais merecem que eu escreva. Infelizmente, após 11 meses decorridos da festa, minha mãe faleceu. Aí sim que a vontade de escrever ficou cada vez mais forte. E como estávamos em plena pandemia, fomos nos organizando, tal, fazendo várias revisões. Minhas amigas do grupo de versos me ajudaram muito na revisão dessa obra. E após 1 ano e meio, a obra ficou pronta. E eu lancei esse livro em fevereiro deste ano, de 2022. Foi muito bem aceita pelas pessoas que estiveram presentes e outras que estão fazendo pedidos. E aqui eu narro com o coração as minhas lembranças, as narrativas que meus pais fizeram durante toda a vida para mim. E eu quis fazer essa homenagem ao meu pai, que está prestes a completar 95 anos, agora, no dia 11 de julho. O que eu falo? Eu falo de toda a dificuldade que eles tinham na terra, um lugar
de campo, um lugar de lavoura lá na Espanha, sem conhecer nenhum outro mundo, nenhum outro idioma. E essa ideia passou pela cabeça do meu pai de buscar, então, uma melhor qualidade de vida num outro lugar. E foi quando ele pensou em se aventurar. Aproveito para ler um trechinho do livro, quem sabe assim instiga os leitores a quererem conhecer mais detalhes dessa história, né? Como se realmente fosse ele que estivesse narrando esse trecho. Eu sabia que a partir daquele dia tudo mudaria na minha vida. Era 26 de outubro de 1953 e eu embarcava rumo a um novo continente, ao desconhecido. E lá estava ele, no porto de Vigo, o grande navio Juan de Garay. Eu passaria alguns dias ali até tocar um novo solo. Seria uma grande aventura para um jovem como eu, se não fosse a Maria e as crianças. A ansiedade produzida pela responsabilidade, preocupação e saudade era grande, mas eu precisava arriscar. A vida na minha terra não estava fácil depois da guerra que arrasou o país, sobretudo a Galícia, onde eu vivia. Essa região, durante décadas, foi conhecida como a região dos adeuses, pois a maioria dos jovens e homens produtivos partiam e não voltavam. Iam em busca da América. E essa ideia foi se alimentando por 6 meses e crescendo em meu coração. Se isso te instigou a conhecer mais da história, pode entrar em contato comigo para adquirir o livro. Eu estou no Facebook como Maria Fernandes com Z Iglesias e no Instagram como Maia com Y Iglesias 2102. Será um prazer trocarmos ideias, trocarmos experiências, esclarecer dúvidas, conversar com vocês. Aqui está um pouquinho da minha história, um pouquinho da história dos meus pais e, obviamente, a minha também. Foi um prazer estar com vocês. Agradeço a atenção de todos. Até breve, nos veremos por aí, quem sabe, não é? Um abraço a todos.